Meus irmãos, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sempre é muito bom estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Mestre Jesus, dos ensinamentos deixados também pelo nosso irmão Chico Xavier, com o tema, que nós vamos falar neste dia, que é Conta de Si, do livro Caminho, Verdade e Vida, através do Espírito Emmanuel, que sempre vem nos trazer ensinamentos, reflexões para a nossa vida, para a nossa caminhada, Somos um caminhante nesta vida, à procura de cada dia nos melhorar, nos aperfeiçoar e buscar sempre trabalhar essas questões que nós precisamos, que são as questões espirituais. Sabemos que muitos de nós, trabalhamos muitas questões materiais e esquecemos um pouco das questões espirituais. Mas, como somos aprendizes e estamos nessa caminhada para melhorar, para ser pessoas melhores, então precisamos a cada dia fazer essa busca. O Evangelho, a doutrina espírita, da qual nós fazemos parte, nos dá essa oportunidade de buscar os conhecimentos, de ler, de participar, dessa doutrina de forma com a mente mais aberta, com nossos corações mais abertos. Precisamos, como aprendizes, ir buscar os ensinamentos e estudar, para que possamos entender melhor o nosso papel aqui na Terra. Qual é o nosso papel, O que é que estamos fazendo aqui? O que é que temos que buscar e fazer para ser pessoas melhores? Sabemos que, como espírita, temos que nos esforçar para conseguir vencer alguns obstáculos que nos perseguem, que nos aparecem e que surgem na nossa caminhada. Sabemos que não é fácil, que é difícil, mas temos que procurar a cada dia o melhor caminho para a solução da nossa caminhada. Somos um viajante e precisamos, nessa viagem, resolver algumas questões que temos, que trazemos e seguir, quando for para o mundo espiritual, com a bagagem mais leve, para que possamos chegar com mais tranquilidade. Que Jesus, Fabiano de Cristo, mentor desta casa, que é o SELEC, possa nos iluminar no dia de hoje, com palavras e ensinamentos, para que sirvam de consolo ou de ajuda para aqueles que precisam, inclusive a mim, que já li, já refleti e aprendi e tento cada dia me melhorar como pessoa. Mas o tema que nos foi dado hoje foi o tema Conta de Si, como eu falei, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição número 50. Se for lá pesquisar, vai ter lá a lição número 50. Então, nós vamos falar um pouco da lição 50. Vou tentar, com a minha simplicidade e conhecimentos que fui buscar, através de leitura, ensinamento com outros colegas que têm mais experiências e mais vivência na área, Nós temos que sempre buscar isso. Então, o tema hoje é Conta de Si, E ele começa trazendo uma passagem de Paulo, da carta aos Romanos,
que está em Romanos 14, 12. Ele diz assim: assim cada um de nós prestará conta a Deus de si próprio. Então ele já começa a nos colocar essa questão, né? Para que nós devemos prestar conta a Deus dos nossos atos, das nossas escolhas, né? E ele já começa a fazer essa reflexão, né? Que nós teremos que prestar conta a Deus. Então, fica aí já uma reflexão que Emmanuel traz para a gente ficar se perguntando, né? Quanto que eu tenho que prestar conta a Deus. Então, isso é uma reflexão que Paulo trazia para os romanos, na época que ele tinha que mandar as cartas para que esse povo começasse a já refletir sobre essa prestação de conta, né? Cada um vai prestar conta a Deus dos seus atos. Então, a gente faz uma reflexão sobre isso, mas também se a gente perceber, tem duas questões, eu acho que a gente primeiro poderia estar no Livro dos Espíritos, é a pergunta 621, que ele faz assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta está lá, bem simples, na nossa consciência. Para que a gente reflita isso, para que a gente entenda que a lei de Deus está na nossa consciência. E a pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Está lá também uma resposta muito simples, chamada Jesus. Então a gente tem que entender que a lei de Deus está na nossa consciência. E o modelo que ele diz para que nós possamos seguir é Jesus. Jesus, o Mestre, que nos trouxe os ensinamentos da Boa Nova para que possamos buscar na nossa vida, na nossa caminhada, né? Que a gente possa refletir sobre essas duas perguntas. E a pergunta 27, também, para a gente só fazer, não vou entrar em detalhes, para a gente não... Ele faz assim: haveria, sim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Sim, só essa parte para que a gente possa entender. Sim, ele diz sim. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Que a gente também possa refletir sobre essa pergunta. Sim, acima de tudo, Deus, o Criador de todas as coisas. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, a nossa consciência, onde está a lei de Deus, né? E o modelo que nós temos que seguir, que é Jesus. Para que a gente, antes de começar a adentrar e ler o texto, a gente possa, essas três perguntas, fazer uma reflexão sobre ela. Que tudo, a lei de Deus está na nossa consciência. Que Deus é responsável por todas as coisas, criador de todas as coisas. E que Jesus é o modelo que nós temos que seguir. Então, meus irmãos, que a gente já possa refletir sobre isso, né? Se a gente seguir Jesus, se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, com certeza a gente vai prestar conta a Deus de todas as coisas que nós estamos que passar aqui e seguir. Mas vamos para o tema, vamos ler o que é que Emmanuel, vamos ver que Emmanuel nos traz, né? Eu digo que sempre, vou continuar dizendo, que ele sempre dá uma puxadinha na nossa orelha para que a gente possa refletir mais, né? A gente às vezes
não entende, não vai buscar esses ensinamentos a fundo. Então a gente precisa isso. Ele começa com a seguinte reflexão: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário, saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Então, a gente já começa nesse parágrafo fazendo uma reflexão que ele diz que é razoável que o homem consagre a solução de todos os problemas alusivos acerca da esfera que o rodeia no mundo. Claro, quando nós vimos para esse mundo, nós vimos com a missão. Nós, no plano espiritual, né, fizemos algumas alusão, né, do que deveríamos fazer aqui, né? Algumas coisas a gente, pela misericórdia de Deus, nós não lembramos, né? Como vimos, né? Como diz, espírito simples e ignorante, mas fizemos algum acordo lá, né? E a gente sabe, quando ele diz que os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo, é das coisas que nós vamos passar. Tudo, desde a nossa infância até os dias de hoje, quantas coisas nós já passamos, né? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter a família, a gente passa por momentos difíceis. Então, quando ele fala, né, que nos rodeia nessa esfera, é tudo que nós vamos passar, né? E tudo está sob o plano de Deus. Nós, como ele diz, prestar ao Supremo Senhor. Ou seja, tudo está sob o plano de Deus, que é a que a gente viu na pergunta lá, né? Responsável por todas as coisas. E a gente também não vai fugir disso, né? Está lá tudo, como ele diz, prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que nos foram cometidas, ou seja, as obrigações que eu fiz, algum acordo, alguma coisa, que eu fui acometida, que eu tenho que passar, né? Que eu tenho que vivenciar, que eu tenho que estar nessa caminhada preste a cumprir e fazer da melhor forma possível. Então aí ele já nos leva para uma reflexão, né? Porque se nós pensarmos e fizermos sempre orar, né, pedindo a Deus sempre orientação, né, para a minha vida, todos os dias a gente fizer aquela prece, a gente vai começar a entender um pouco quantas coisas a gente precisa melhorar e quantas coisas nós temos dificuldades. São coisas que nos vêm na nossa mente e a gente vê onde é a nossa fraqueza, né? E se a gente for fazendo isso, se a gente for se esforçando, porque a misericórdia de Deus é tão grande que Ele não dá essa condição da gente saber, né, as coisas que nós fizemos no passado, porque talvez a gente nem tivesse vergonha de nós próprios. Então ele é misericordioso, mas se a gente se esforça, a gente vê as nossas fraquezas, a gente vê onde é que a gente precisa cada dia mudar, cada dia melhorar, saber onde nós somos fracos e procurar a fazer o melhor para que isso aí, trabalhe isso, para que isso melhore a cada dia na minha vida, porque eu sei quais são os meus pontos fortes. Eu sei quais são os meus pontos fortes e eu trabalhar esses pontos fortes para que eu possa fazer as coisas boas, para que eu possa ajudar meu próximo, né? Que esse talento que eu tenho na minha vida, que eu possa fazer isso para que aquela pessoa que precisa de mim seja atendida melhor, que eu ajude o próximo. Os meus pontos fracos, frágeis, que nós temos, todos nós temos nossos pontos fracos, que precisa melhorar. Pontos na nossa vida que precisa melhorar, a gente precisa
também refletir sobre isso, né? Porque a gente tem que trabalhar para que a gente possa, nessa caminhada, ir seguindo cada vez mais para o mundo espiritual, que é a nossa casa verdadeira, né? E essa bagagem esteja mais leve, como já coloquei. Mas ele continua o texto. Ele continua e diz assim: inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidada de si mesmo. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros e de determinadas instituições. Veja o outro parágrafo, né? Inquieta-se. Muitas vezes, meus irmãos, como eu, ou como algum de vocês, a gente se preocupa com a vida do outro. A gente se inquieta com o problema do outro. A gente quer resolver o problema do outro e esquece de resolver os meus problemas, os nossos problemas. Mas de muitas vezes a gente se inquieta em resolver o problema do outro. Como ele diz aqui, né? Se inquieta a criatura com o destino dos outros e descuida de si mesmo. Então, ele deixa aqui para que a gente reflita: será que eu não preciso primeiro resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, o que eu tenho que melhorar na minha vida? Mas muitas vezes a gente se inquieta e quer resolver o problema do outro. A gente vê e não se aguenta, não é? Quer se meter, quer se envolver, e às vezes aquela pessoa nem quer. Aquele irmão nem quer que eu me meta na vida dele, mas eu fico inquieto, agoniado, né? Em querer me envolver na vida do outro. Eu não vou dizer a você, meus irmãos, eu melhorei isso depois que adentrei ao Espiritismo. Eu era aquela pessoa que queria resolver todos os problemas da minha família. Me metia na vida dos outros, eu tinha uma condição melhor, né? A gente tem essa questão, né, da gente, do poder, daquela coisa toda. E aí você queria dominar tudo. Foi uma fase da minha vida, mas graças a Deus, os ensinamentos, essa doutrina da qual eu faço parte e os estudos que fiz me mostraram que eu estava no caminho errado. Não é dizer, como eu já disse aqui outras vezes, não é dizer que eu não vou ajudar meu irmão. Muito pelo contrário, eu vou ajudar meu irmão. Mas meu irmão, né, vai me pedir ajuda. É porque ele precisa disso, ele precisa de melhorar o orgulho dele. E eu, muitas vezes, nem trabalhava isso, eu ia direto, já me metia, já fazia. Não, faça assim, eu resolvo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, era muito fácil para ele. Será que eu ajudei? Sim, ajudei. Mas ele não aprendeu, porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui, muitas vezes, como ele diz, que os problemas que nos rodeiam no mundo são os problemas que nós temos que passar. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos nesse mundo para que possamos melhorar, ser pessoas melhores, nos reformar intimamente. Mas a gente só aprende quando a gente passa por alguma situação na minha vida, na nossa vida. Como eu já passei, como vocês já passaram. Mas a gente tem que ser inteligente e saber que esses momentos que nós passamos na nossa vida são momentos de aprendizado. A gente ainda reclama bastante. A gente não sabe vigiar e orar, que tanto Jesus nos pede. Mas a gente tem aí
a boa nova, a gente tem um evangelho que Jesus nos trouxe com essas palavras, com esses ensinamentos, para que a gente vá buscar, meus irmãos. Ali está. Muitas vezes você está desesperado e você abre o evangelho e lê lá uma passagem, e essa passagem ilumina a sua vida naquele momento, seu coração, né? Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa buscar essa boa nova, esse evangelho, né? É tanto que no tratamento, geralmente é passado isso, né? Abra o evangelho, lê o evangelho de manhã, lê o evangelho de tarde, lê o evangelho de noite, para que ali, quando ele abrir, tem uma palavra, um ensinamento. Eu ainda digo mais, pense em Jesus quando for ler. Sempre digo isso, porque Jesus ele vai estar ali com as energias. A gente pensar em Jesus, a gente já atrai uma energia boa, né? A gente já traz uma energia boa quando a gente pensa em Jesus, o Espírito de luz vai estar ali nos iluminando para que a gente possa entender melhor. Desculpa, meus irmãos, que eu estou com problema na garganta, mas Jesus é maravilhoso e vai nos iluminar. E nós vamos conseguir aqui fazer o nosso áudio. Então, meus irmãos, essa reflexão que ele nos traz, ele ainda vai lá e diz, melhoria de companheiros, a gente quer melhorar o nosso companheiro, a gente quer mudar o outro, quer que o outro seja igual a gente. Não vai ser nunca, meu irmão. Cada um é um espírito. Cada um traz as suas dificuldades, as suas melhorias. E quem muda é cada um. Eu não consigo mudar ninguém. E muitas vezes a gente cai nesse problema de querer mudar o outro, que o outro seja igual a mim, que o outro pense igual a mim. Não vai conseguir. A gente precisa entender que cada um tem seu tempo. Cada um tem uma forma de ver, de aprender. A gente tem que ter mais tolerância com o outro. A gente às vezes não tem paciência, porque quer que o companheiro, a companheira, o marido, a esposa, tem que ser igual a gente. A gente quer que a casa fique às vezes arrumada do jeito que a gente quer. Se mexer numa coisa, a gente se aperreia, quer buscar até uma desavençazinha por coisas simples. Então, como ele diz também, ou de determinadas instituições também. A gente, às vezes, por ser espírita, está num centro, quer mudar tudo lá no centro, porque acha que tem que ser assim, porque tem que ser desse jeito. Mas não é assim. A gente precisa melhorar isso. O centro não é nosso, não é verdade? É uma casa é, para trabalhar as questões espirituais e é uma casa de trabalho de Jesus. Então, quem sou eu para mudar? Claro que tem que ter pessoas naquela instituição, né, que estão ali empenhadas, trabalhar, seguir alguns procedimentos, mas eu tenho que entender que essa casa não é minha, não é eu que vou mudar, né, tem que ser do jeito que eu acho, que eu quero. Isso é egoísmo, né? A gente precisa refletir sobre isso. Ele aqui, ó, ele faz essa reflexão, traz essa reflexão para que a gente pense. Claro que eu tenho que estar ali como colaborador do Cristo, né? Tem que servir a Jesus, estar ali colaborando para Jesus. Se todos nós adentrarmos naquela casa, ou em qualquer instituição, e pensar dessa forma que nós estamos ali para servir a Jesus, aí vai ser tudo diferente.
Mas às vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E não é por aí. Jesus nunca fez isso, né? Ele sempre coloca, através das suas parábolas, a reflexão para que nós possamos refletir sobre os nossos atos. Mas Emmanuel traz essa reflexão para todos nós, né? E ele continua o texto. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? Ele faz uma pergunta aí. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? Aí ele tem lá, a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos despredecerão da economia planetária, entregando-a aos novos operários de Deus para o serviço da evolução íntima. Ou seja, eu não tenho nada, meu irmão. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você vai desencarnar e vai deixar tudo. Tudo vai ficar aí para que ele diz aqui, ó, entregar aos novos operários de Deus ao serviço da evolução infinita. Ou seja, você vai deixar tudo para que outros operários vá dar continuidade a tudo que temos aqui. A mesma coisa, né? Nós estamos no centro, temos as nossas obrigações e os nossos serviços, mas a gente precisa saber entender que um dia nós vamos desencarnar, né? E que outras pessoas, como já dar exemplo do Selec, tem 96 anos de existência. Quantas pessoas não passaram por ali, não é? E outras pessoas foi dando continuidade, né, ao trabalho daquela casa, através do nosso irmão Fabiano de Cristo, o mentor daquela casa, que vem nos ajudando a trazer pessoas. Mas a gente precisa ser inteligente, porque Deus nos deu essa inteligência para entender que nós que estamos ali, a direção da casa, as pessoas que hoje tomam conta, saber que tem que preparar as pessoas, esses novos, né? Esses novos trabalhadores do Cristo, esses novos operários a serviço do Cristo. Para quê? Para que dê continuidade, para a evolução, para a melhoria das pessoas, porque aquela casa, estou dando um exemplo do Selec, porque eu vivo lá, eu participo de lá, né? Aquela casa ajuda muita gente, atende muita gente, ajuda, tem vários serviços para a comunidade, e outras pessoas vai ter que dar conta disso. A gente vai ficando velho, né? A idade vai chegando, e a gente precisa preparar as pessoas. Como eu trabalho muito com organização, e a gente diz que é assim, na empresa a gente tem que preparar sucessores, né? Na empresa papel do líder dentro de uma empresa é liderar, é servir. O papel do líder é servir. E hoje as empresas é um requisito, né, para cada líder é de preparar o seu sucessor. Então a gente precisa preparar as pessoas, né, para ficar no nosso lugar. Isso é muito importante, mas às vezes por nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente não pensa dessa forma. Mesma coisa nas empresas, tem gente que não gosta de ensinar porque tem medo de perder o emprego, né? Não, não vou ensinar não, senão a pessoa vai ficar no meu lugar. Isso é a maior besteira do mundo.
Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. E você tem que entender que você não é insubstituível. Tá aqui, ó. Vai vir pessoas, né? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos despendecerão da economia planetária, integrando aos novos operários, ou seja, vai ter outra pessoa que vai ficar no lugar, que vai dar continuidade a a esse mundo, a essa jornada, né? Que nós estamos. Então, assim, ele traz essa, essa, essa reflexão para todos nós, né? Aí ele continua o texto. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos membros menos avisados, ou seja, sempre vai ter aquelas perguntas daquelas pessoas que não são esclarecidas, não tem esse esclarecimento, né? Aí ele diz assim: se a conta reclamada refere-se ao ciclo pessoal, olha aí, presta atenção aí, porque ele vai fazer agora. Que tem o homem a ver pelas contas da sua família, da sua casa, da sua oficina? Uma pergunta, né? Ele coloca, né? Se a conta reclamada refere a ciclo pessoal, que o homem a ver pelas contas da sua família, da sua casa, da sua oficina. Os menos avisados vai fazer essa pergunta, que não tem o conhecimento, né? Aí diz assim: cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertence ao Supremo Senhor. Ou seja, volta de novo lá, tudo pertence a Deus, né? Mas, aí tem um mais lá, ó, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar a sua linha de conduta. Preste atenção aí, ó. Revelar a sua linha de conduta para com a família, para com a casa a que se asila, com a fonte das suas atividades comuns. Ou seja, tudo bem que cada um vai prestar conta de si. Isso é claro. Vai chegar o dia que você vai prestar conta de si. Agora, não vai ter ninguém com o livro lá para dizer assim, ó, Fernando, você fez isso, isso e isso, não. Essa conta vai estar lá na sua consciência, tá lembrado lá? Onde está a lei de Deus? Na sua consciência. Porque lá você vai ter a oportunidade de se revelar tudo. Com mais clareza, coisas que talvez não pôde se revelar, porque, como a gente falou, pela misericórdia de Deus. Mas a sua consciência vai estar lá lhe dizendo que você deveria ter feito isso. E você não fez. Mas ele fala aqui, ó. A gente fica claro que cada um vai prestar conta a Deus, né? E a si mesmo. Eu posso dizer, prestar conta a si mesmo. Mas ele coloca aqui que os menos avisados faz aquela pergunta: se eu tenho que prestar conta a Deus individualmente, e por que eu tenho que me preocupar com minha família? Mas não é bem assim, né? A família foi dada a cada um de nós. Nós estamos nas famílias que devemos estar. Não é por acaso que nós estamos nessa família. Não é por acaso que temos esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe. E mais ainda, Deus está lá dizendo que você tem a obrigação de educar seu filho, de lhe passar os ensinamentos corretos, de tornar ele uma pessoa melhor nessa caminhada que você está com ele. Depois que ele atingir a idade adulta, tudo bem, ele pode seguir o caminho dele, ele fazer o que ele quiser, não é?
Mas enquanto ele estiver sobre a sua guarda na adolescência, na infância, na adolescência, você tem que cuidar bem desse jovem, para que ele se torne pessoa melhor. Então veja que nós temos essa obrigação. Então, não é simplesmente, eu vou cuidar de mim, agora meu filho deixa para lá, minha família. Não. A minha conduta, como ele coloca, é uma conduta de responsabilidade, de moral, de passar os ensinamentos do Cristo, se você tiver esses ensinamentos, de ensinar o que tem que ser feito, educar, botar para estudar, se esforçar. Hoje, a sociedade passa por um momento difícil, porque os adolescentes têm 13, 14, 15 anos, já acha que é dono de si, já quer fazer tudo, acha que pode tudo, e os pais hoje passam por um momento muito difícil, nós que somos pais. Porque educar hoje, meus irmãos, não é fácil, né? Mas está lá, né? A gente tem que ter essa conduta para com a família, para a nossa casa. Nós somos o provedor, né? A mãe pode ser uma provedora, o pai um provedor. Naquela casa, a responsabilidade de cuidar, de ter alimentação, de ter educação, de passear, de ter um lazer. Então, tudo é uma responsabilidade daquela pessoa. Nós temos que sobreviver, né? E como é que é? Ele vai deixar para lá a casa? Vocês comem quando vocês quiserem, você dorme onde vocês quiserem. Não, é uma conduta, é uma responsabilidade, né, de cuidar daquela família. Aí ele fala também, a fonte das suas atividades comuns, ou seja, o meu trabalho, né, a instituição que eu participo, o clube que eu vou, a comunidade que eu participo, eu tenho responsabilidade no meu trabalho de entregar as coisas que para ser feita para o desenvolvimento do planeta, né? A evolução do mundo, como todos nós temos cada um seu papel. Cada um tem um papel aqui nesse mundo. Então eu sou responsável de fazer esse mundo ser um mundo melhor. Isso está na minha mão, na minha consciência. Eu tenho que ter isso na minha consciência, que eu sou responsável de fazer esse mundo melhor. Porque no momento que eu jogo uma garrafinha de plástico na rua, ela vai parar numa canaleta. E aquela canaleta vai ser entupida. Aquela canaleta entupida vai juntar um monte de água. Aquela água vai inundar uma rua, que pode destruir os móveis daquela casa, daquela rua. No momento que eu não penso nisso, eu não estou fazendo parte da evolução desse mundo. Eu sou responsável. A mesma coisa é os meus sentimentos, que eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu não posso fazer uma coisa porque, olha, preste atenção, que o que eu estou fazendo, porque eu não vou ligar para aquela família, mas que eu faça alguma coisa errada e eu prejudicar aquela família, ter um ato que leve aquela pessoa a um desespero e ela, sei lá, se suicide. Claro que ela vai responder pelo suicídio dela. Mas eu colaborei, de certa forma, para que aquilo acontecesse. E eu também vou responder pelos atos que eu fiz àquela pessoa. Por isso que eu aprendi também no Espiritismo que a gente tem que ter cuidado com os sentimentos do outro. A gente precisa ter cuidado. Por isso que muitas vezes as pessoas que se envolvem
no seu casamento, né? Você pode levar a vida do outro a um desespero. Você pode mexer tanto da pessoa que você está convivendo, como daquela outra, que aquela outra pode se apaixonar. E aí, como é que vai ser? Ela pode entrar no desespero, se perturbar. Então, cuidado, meus irmãos, reflitam sobre isso. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E a Amanda vem trazer isso para a gente aí, que nós somos responsáveis. Mas tudo é de Deus. E isso a gente tem que ter consciência. Todas as coisas são de Deus. Nós não temos nada. Né? Vamos levar os nossos conhecimentos, as nossas melhorias, as nossas reformas, tudo que nós aprendemos, que está na nossa consciência, nós vamos levar. Mas as outras coisas materiais não vamos levar. Então precisamos trabalhar mais o lado espiritual, né? Trabalhar o meu lado emocional, aprender com os ensinamentos de Jesus e seguir, né? Ele continua. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. É claro, eu não posso responder pelos outros. Todavia, cada espírito relacionado, o esforço que lhe compete será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Ou seja, meus irmãos, ele termina aqui com essa reflexão para que, dizendo que a gente precisa, né, que ninguém responderá pelos outros. Cada espírito, através dos nossos esforços, e onde é que se conhece um verdadeiro espírita, né? Aquela lá, pelos seus esforços que faz para melhorar com as suas mudanças, né? Essa reforma íntima. Mas é muito esforço. Por isso que é muito difícil ser espírita. Muita gente não quer ser, porque é difícil, né? Mas a gente precisa, em todos os departamentos da vida, ou seja, em tudo que nos cerca, a gente precisa, ele fala nessa qualidade de ação, em todos os departamentos da nossa vida, na família, no trabalho, né, na sociedade que estamos. A gente precisa ter uma ação, né, para melhorar a nossa terra, nosso planeta, onde nós pedimos, né, para reencarnar, para viver. Então, meus irmãos, é com muita alegria eu posso dizer a vocês que é bacana a gente refletir sobre a palavra do Mestre Jesus, dos ensinamentos deixados aí através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, através do nosso irmão Emmanuel, né? Eu estou lendo aquele livro há 2000 anos e é muito interessante, né? Porque ele foi um senador na época de Jesus, e a história é magnífica, né? Eu estou agora numa parte que é magnífica. Teve a parte do encontro dele com Jesus, mas o orgulho não lhe deixou, né? E tem uma passagem que ele diz: você teve a oportunidade de fazer uma escolha na sua vida. Seguir Jesus ou continuar no sofrimento. É muito interessante isso. Ele teve a oportunidade, então nós também, todo dia, temos uma oportunidade na nossa vida. Isso é uma passagem do livro lá, há 2000 anos, estou lendo ele. Então você tem oportunidade de seguir Jesus ou de continuar no sofrimento, né, do mundo, das coisas do mundo. Então, fica aí a reflexão sobre o tema, conta de si, que todos nós temos que prestar conta a Deus dos nossos atos.
das nossas obrigações, mas que nós temos a oportunidade, se a gente for buscar através da Boa Nova, de resolver isso da melhor forma possível. Eu agradeço a espiritualidade amiga, a Jesus, por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui para falar de um tema do livro Caminho, Verdade e Vida, que eu aconselho a todos, como eu já disse, a ler, de estudar as lições. Muito bacana. Muito obrigado, muito obrigado. Que Jesus abençoe a cada um nesse dia, que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que Fabiano de Cristo, mentor da nossa casa de oração de trabalho, possa cada dia nos iluminar, nos dar sabedoria para enfrentar as dificuldades e os percalços para o nosso crescimento, o crescimento desta casa, Senhor. Nos ilumina, nos abençoa. Muita paz e muita luz para todos. Muita paz, irmãos.